Graça e paz, meus amados e participantes daqui do canal. Como vocês sabem, meu nome é Daniel Moraes e estamos aqui em mais uma quarta para darmos continuidade ao nosso estudo no livro de Gálatas. Então vamos lá. O estudo de hoje vai ser em Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Vamos ler. Diz o seguinte: Irmãos, se você for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. Então, a gente viu até agora Gálatas de 1 ao 5, onde eu não vou contextualizar exaustivamente, porque isso já aconteceu em 2 vídeos que a gente já tem aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, aqui mesmo no canal, Igreja Batista do Gramoré, que você vai entender melhor o contexto da carta, você vai entender melhor e vai ser bem mais abençoado. Mas existem algumas coisas que merecem ser lembradas, pois elas são bem pertinentes para esse nosso estudo de hoje. Paulo deixa bem claro, nessa carta, como é o percurso da vida cristã. Como assim? Ele deixa claro que nós, cristãos, recebemos o Espírito, conforme capítulo 3 e versículo 2, que nascemos segundo o Espírito, conforme capítulo 4 e versículo 29, e no capítulo 5, do 16 ao 25, ele mostra que nós cristãos andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, que produzimos o fruto do Espírito e, por fim, vivemos no Espírito. Mas, no capítulo de hoje, apesar de todas essas coisas, ele deixa claro para a gente que nós ainda não estamos no céu. Deixa claro que, infelizmente, há possibilidades de quedas e fracassos. Deixa claro que fomos libertos da condenação do pecado, do poder do pecado, mas não da presença do pecado. E é nesse sentido que a igreja ela tem um papel fundamental. E esses 5 versículos tratam justamente como nós, enquanto igreja, devemos nos portar com os irmãos que pecam, com o pecado dos nossos irmãos. Paulo ensina à igreja como ajudar um irmão que venha a cometer pecado. E um ponto muito interessante a ser observado é que Paulo ele trata desse assunto especificamente nessa carta, nos ensinando algumas coisas, mostrando que até um crente, porque ele começa falando de irmãos, até o crente ele pode ser surpreendido pelo pecado. A gente vai ver que para seguir tudo que Paulo ele nos recomenda, é necessário muita humildade e uma verdadeira obediência à lei de Cristo, que é o amor. Vamos lá. Na primeira parte do versículo 1, Paulo diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado. Como eu falei, Paulo não está se referindo a descrentes. Ele começa com essa expressão irmãos, evidenciando que Paulo está falando à igreja. Está falando para pessoas salvas. Portanto, as orientações que ele está dando é referente a algum irmão que venha a ser surpreendido em algum pecado. E na continuidade dessa primeira fala, ele diz que se alguém for surpreendido em algum pecado, né? E existe uma ambiguidade na nossa língua, e até mesmo no grego, no original, existe essa mesma ambiguidade. E esse texto ele pode ser entendido de 2 formas. A primeira, Paulo ele pode estar falando do caso de alguém na igreja, pegou no flagra um irmão pecando. Foi surpreendido por alguém que estava pecando. Ou, a segunda forma que a gente pode analisar esse texto é que Paulo está falando sobre o caso de algum irmão que, de repente, é tomado de surpresa pelo pecado e, em sua fraqueza, sem premeditar, ele acaba cedendo ao pecado. Não necessariamente porque alguém o flagrou, mas ele foi surpreendido de maneira surpresa pelo pecado. Veio uma tentação de maneira súbita, de maneira forte, e ele acabou cedendo a esse pecado, ele acabou caindo. E eu acredito que Paulo está se referindo justamente nesse segundo caso, nessa segunda maneira de ver, por 2 motivos básicos. Primeiro,
A solução que Paulo dá para tratar esse tipo de pecado é corrigir com mansidão. Enquanto a gente vê em outras cartas, Paulo falando acerca da correção de pecados de maneira deliberada, com uma atitude mais severa, com uma atitude mais rigorosa. E, em segundo lugar, ele está se dirigindo a crentes. E é óbvio que não é inerente da vida cristã planejar pecados. O pecado na vida do cristão ele tem que ser acidental. Algo que pega ele de surpresa. Não faz sentido nenhum um cristão arquitetar ou planejar pecados. Só peca de maneira deliberada, continuamente, quem se enquadra em dois casos. Ou não é crente, ou está em uma profunda doença espiritual. Então, se você se encontra nesse caso, se você se encontra pecando de maneira contínua, eu lhe aconselho a rever quem você é, rever a sua salvação e procurar um aconselhamento pastoral, um aconselhamento de algum irmão mais maduro na fé, não necessariamente de um pastor, porque você precisa ser tratado. Mas, voltando para o texto em si, o ponto nesse texto é que Paulo está se referindo a cristãos que pecam de forma acidental. E daí, ele nos ensina como devemos lidar nesse caso. Veja o que ele diz na segunda parte do versículo 1. Vocês, que são espirituais, deverão restaurá-los com mansidão. E nessa parte, aqui nessa segunda parte, eu quero destacar três expressões, três palavras, que Paulo acaba usando. E a primeira expressão é espirituais. Ela não se refere a um grupo de irmãos que fica no púlpito da igreja, ela não se refere a uma elite espiritual dentro da igreja. Os crentes espirituais são aqueles que andam no Espírito, produzem o fruto do Espírito e são guiados pelo Espírito. Isso não está restrito a um grupo específico de irmãos. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes de Deus. Todos nós fomos chamados para sermos porta-voz de Deus aqui na terra. Não apenas o pastor, não apenas a liderança, mas todos nós podemos e devemos ser cristãos espirituais. E a segunda palavra diz respeito ao que deve ser feito com aqueles que caem. O verbo restaurar, em questão, significa literalmente consertar ou reparar. Era usado naquela época para fixar um osso deslocado, para consertar, vou usar essa palavra mesmo, um osso que foi quebrado. Ou seja, a pessoa que caiu é como um osso fraturado, que precisa ser restaurado. É isso que Paulo está querendo dizer. Concordando, inclusive, com a ideia de que Paulo está falando de pecado acidental. Afinal, ninguém em sã consciência quebra um braço de propósito. E essa mesma expressão aponta qual deve ser o objetivo ao corrigir o irmão que caiu. Seu alvo não é menosprezar o irmão que pecou, mas sim curá-lo, restaurá-lo. Muitas vezes, usamos um disfarce de zelo, de religiosidade, de legalismo, e acabamos sendo insensatos, menosprezando e ferindo ainda mais o nosso irmão. E daí entra a terceira palavra em destaque, mansidão, nos ensinando como confrontar aqueles que caem. Somos aqui ensinados a mostrar brandura ao corrigir os nossos irmãos. Paulo está ensinando uma coisa muito interessante para a gente. Muitas vezes temos a intenção de corrigir um irmão, porém a gente acaba falando de maneira errada, ferindo ele. A gente usa palavras certas, mas nos expressamos da maneira errada. E Paulo está falando que a gente não deve simplesmente despejar a verdade sem amor. Paulo está falando que a gente deve corrigir, falar a verdade, porém com amor. Nessa primeira parte, referente ao irmão que foi surpreendido em algum pecado, Paulo responde quem deve agir, o que deve fazer e como deve fazer. Devemos olhar esse texto e pôr em prática na nossa vida, na nossa igreja, com nossos irmãos em Cristo. Paulo está nos ensinando que eu devo sim julgar, que eu devo sim analisar o pecado do outro e tomar uma atitude, que eu devo opinar. Mas tudo isso em amor, em mansidão. A gente não pode pegar o texto que Jesus fala, não julgueis, e sair aplicando sem contexto nenhum, tornando os cristãos seres omissos. A gente não deve fazer isso, devemos sim julgar os de dentro, mas sempre tudo temperado com amor. Então, Daniel, eu entendi tudo isso aí que você falou do versículo 1,
Mas como isso se encaixa em tudo que a gente tem estudado nessa carta de Gálatas? Sobre liberdade cristã em contraste com legalismo e tudo mais. Bom, boa pergunta. Paulo aqui está fazendo um contraste, como eu falei, entre a forma como o legalismo age perante uma situação como essa. Ele veste um traje de incorruptibilidade e julga sem nenhum amor. Ele usa o pecado do outro para se beneficiar, para aparecer mais. Leva a pessoa perante a igreja, expõe seus pecados, envergonhando de uma maneira antibíblica. Condena a pessoa, promovendo então a sua aparência de espiritualidade. Porém, esse tipo de pessoa não restaura ninguém, somente piora a situação. O legalista se alega no pecado do outro, enquanto o que foi livre em Cristo se preocupa e procura curar a vida do seu irmão. E é nesse sentido que Paulo fala que devemos ter cuidado ao corrigir um irmão. A expressão referente a ser tentado não está se referindo que aquele que vai lá corrigir pode cometer o mesmo pecado daquele que foi corrigido, não. Mas sim no sentido de não se vangloriar e achar que é melhor do que o outro que estava caído, que foi corrigido. Mostrando que a tentação não é inerente apenas da vida do cristão fraco, mas também da vida do cristão espiritual. Entrando agora no versículo 2, Paulo nos recomenda a levar os fardos uns dos outros, pois assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Em que sentido? O irmão que cai, mesmo depois de confessar e se arrepender, pode ficar extremamente deprimido. Apesar de acreditar que foi perdoado por Cristo, ele não se perdoa. Por isso, é necessária a participação da igreja nesse fardo, que ele coloca sobre si mesmo. É necessário, portanto, palavras de encorajamento, palavras de amor, de apoio. É nesse sentido que devemos levar a carga uns dos outros, e assim cumprir a lei de Cristo, e essa lei de Cristo é o amor. Isso é muito contrário do que muitas vezes a gente ouve nas nossas igrejas por aí. A gente ouve nas igrejas afora pelo Brasil que a salvação é individual, ele que lute. Sim, meu cara, a salvação sim é individual, onde apenas um homem tem mérito nisso, e o seu nome é Jesus Cristo, somente ele. E ele mesmo nos ordena, em sua palavra, que devemos levar os fardos uns dos outros, participar da vida do outro, porque assim estaremos cumprindo a sua lei. Tudo é por Cristo, só que ele envolve a sua igreja. Então temos responsabilidade sim, uns com os outros. E agora no versículo 3 ao 5, Paulo está ratificando a preocupação que devemos ter ao corrigir alguém, falando sobre a atitude de arrogância e superioridade espiritual. Paulo diz no versículo 3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo está dizendo, amigo, você é pecador. Ao corrigir seu irmão, haja com mansidão e humildade, pois você pode ser surpreendido pelo pecado. Tome cuidado, corrija seu irmão, mas não esqueça de cuidar de você mesmo. Muitas vezes, olhamos muito para os erros dos outros e acabamos esquecendo os nossos. Paulo nos alerta que devemos ter consciência e que somos também pecadores. Queremos muitas vezes fazer uma comparação entre nós e os outros, e isso é pecado. É contrário ao ensino bíblico. Olhamos para os pecados dos outros e dizemos, eu nunca faria isso, se sentindo superior ao outro, pelo fato do pecado do outro ser diferente do nosso. Paulo nos aponta o caminho correto, dizendo que cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Paulo está nos ensinando que devemos submeter a nossa própria vida a um julgamento rigoroso, sem se preocupar com os outros. Devemos avaliar nossas condutas pelo referencial do Evangelho. Devemos olhar para nós mesmos, comparar nossa conduta com a lei de Cristo, olhando para o próprio Cristo, que é a medida de perfeição de todas as coisas. Ele é o nosso modelo. Paulo está dizendo que eu devo olhar para mim mesmo, me alegrar com meus pontos positivos e ter responsabilidade também com os negativos. Olha só o que ele fala no versículo 5, que cada um deverá levar a sua própria carga. Apesar de eu não ter força suficiente para carregar alguns fardos e precisar da ajuda de outros,
Isso não faz com que eu seja negligente comigo mesmo ou diante de Deus. Eu devo entender que eu tenho responsabilidade, eu tenho uma carga a ser levada e devo levar essa carga. Mas muitas vezes vou precisar da ajuda do outro nessa caminhada. E é assim que Paulo conclui esse ensinamento acerca de disciplina eclesiástica. E esse ensinamento é muito pertinente para os nossos dias. Afinal, quando a gente olha para a igreja brasileira, de uma forma geral, não vemos isso acontecendo. Quando ficamos sabendo que alguém pecou, a tendência é falarmos sobre o ocorrido com outras pessoas, usando o pretexto de pedir oração pelo irmão caído, em vez de conversar com ele em primeiro lugar. Falar da vida do outro é bem mais fácil do que corrigir, do que discipular. E dessa forma, em pouco tempo, toda a igreja ela fica sabendo do pecado daquele irmão. E ninguém se habilita a corrigi-lo. Ao invés disso, surge uma fofoca na igreja, apesar de ser totalmente contra o ensino bíblico. Outra coisa que ocorre muito é que às vezes olhamos para alguém que caiu e dentro do nosso coração desprezamos e condenamos eles, agindo totalmente sem amor. A gente quer limitar muitas vezes a graça de Cristo. Mas devemos entender que a graça de Deus é superior a qualquer pecado que venhamos cometer. Devemos entender que, apesar de nos esforçarmos, cairemos, pois estamos aqui nesse corpo corruptível ainda. Devemos rever o que entendemos de igreja, olhar para o que a Bíblia ensina e pôr em prática. Agir em amor e não como arrogantes e legalistas, carregando os fardos uns dos outros. Devemos fazer isso. E dessa forma, aguardar o dia em que seremos livres da presença do pecado, livres desse corpo corruptível, vivendo para sempre com aquele que nos amou. Amém? Então é isso, meus irmãos, o estudo de hoje foi de Gálatas do 6, capítulo 6, de 1 ao 5. E com isso vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tem feito, pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa nossas limitações, Pai, perdoa nossos defeitos, Pai. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de todas essas falhas, Senhor, a tua graça nos alcançou, o teu amor nos alcançou, Senhor, nos permite, Senhor, te conhecer, Pai. Então, chega nos ajudando, nos ensinando cada vez mais, Senhor, e pôr em prática, Senhor, o teu ensino bíblico, Pai. Toma a frente das nossas vidas, Senhor, toma a frente de todos que passam por dificuldades nesse momento, Pai. E essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus amados. Quarta-feira tem mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, para que mais pessoas possam ser abençoados através dessa ferramenta que Deus tem nos abençoado. Beleza? Valeu!